Você consegue imaginar por quantas situações eu já passei sendo psicóloga e orientadora educacional nas escolas? Pois eu te digo que são incontáveis. Mas o mais importante é que com cada uma delas eu aprendi. E por mais que eu tenha estudado muito e estude até hoje, eu sei que os caminhos, especialmente junto às famílias, são sem receitas ou fórmulas. Por isso, no vídeo de hoje, eu trarei as dúvidas mais comuns que escutei das famílias durante as nossas entrevistas. Se você se interessa por esse tema, se inscreva no meu canal e ative as notificações para assistir a outros vídeos como esses. No fundo, estamos sempre buscando nós, educadores e as famílias, encontrarmos as formas mais eficazes para formar nossas crianças e adolescentes. E nesse caminho, acredite, os desafios são diários. O que vale como pista para um, não necessariamente servirá como norte para outro. Por isso, eu venho compartilhar com vocês os 5 temas que mais aparecem nas entrevistas com as mães e pais na escola. Quem sabe eles vão te ajudar a refletir mais e melhor, seja você um familiar ou um profissional que trabalha em educação. É muito comum que as famílias tenham muitas dúvidas sobre a orientação educacional que seus filhos recebem dentro da escola. E muitas vezes a escola é procurada para esclarecer sobre o trabalho feito, mas também para ajudá-los a pensar sobre aqueles pontos que geram maiores impasses na educação dos filhos e filhas. O primeiro deles é: estou no caminho certo na criação dos meus filhos? Diante de uma mídia tão cheia de prescrições e novas informações, é compreensível que mães e pais se sintam inseguros diante das situações do cotidiano. Nesse caso, é importante ponderarmos que os laços criados com os filhos em seus primeiros momentos de vida são muito fortes e muito importantes para o seu desenvolvimento, pois é aí que a criança vai aprender a reconhecer o outro ser humano além dela. E isso atinge a interação com outras pessoas, a socialização com os pares, a resolução de problemas e a decisão sobre dilemas éticos. A partir desse princípio de que o vínculo entre pais e filhos é a base de tudo, todas as respostas vão se descortinando rumo a uma educação acolhedora, afetuosa e respeitosa. E, sobretudo, apesar das crianças não chegarem com manual de instrução, as famílias devem confiar no processo e jamais perder de vista que, mesmo nos momentos em que os filhos parecem mais refratários, é a opinião dos pais que prepondera sobre todas as outras. Por isso, o diálogo é sempre importante e útil para nortear as ações dos pais e das mães. Uma segunda dúvida bastante comum é: como impor regras e limites? Ou como ensinar meu filho de maneira adequada a não sair dos trilhos em certas situações? Um convite importante a ser feito às famílias nesse caso é se lembrarem de como foi a sua própria criação. Havia muitas proibições, castigos, que coisas eram realmente efetivas para que eles aprendessem a diferença entre o certo e o errado. Pesar mais a mão e ser mais rigoroso fez do seu pai ou mãe mais eficaz? Essas perguntas, na medida em que são respondidas, vão iluminando as ideias, de modo que entram em contato com o que realmente faz sentido, quando o desejo é criar pessoas responsáveis, cumpridoras de seus deveres e com iniciativa. E você, já se fez essas perguntas quando pensou na criação dos seus filhos ou mesmo na orientação dos seus estudantes? Comente aqui e me conte como foi sua experiência. Bem, se você chegou até aqui, aproveite para curtir esse vídeo, se inscrever nesse canal e divulgar para outras pessoas que possam ter interesse por esse tema. A terceira dúvida mais frequente é: até que ponto deixar ou incentivar que os filhos façam coisas sozinhos? Aí esbarramos com um tema muito sensível, que é a construção da autonomia das crianças e adolescentes. Especialmente numa sociedade
na qual a adolescência vem se estendendo cada vez por mais tempo, na qual a dependência dos pais tem permanecido até a idade adulta e na qual há tão pouca iniciativa dos jovens para assuntos que são de fato muito importantes, esse tema ganha especial relevo. Mais uma vez, não há receitas prontas, mas talvez a reflexão sobre a dificuldade que pais e mães têm encontrado para deixar suas crianças crescerem e suas consequências possa render bons frutos e oferecer pistas importantes nesse caminho. O tema do crescimento é por si bastante sensível. Quem de nós não adoraria ter a certeza de que, diante de dificuldades, o colo de nossa mãe ou nosso pai estaria sempre ali para nos amparar? Quem de nós não amaria assumir menos responsabilidades e delegar todas as tarefas ou as mais trabalhosas para outras pessoas? Crescer, pessoal, é difícil. Mas a outra opção pode ser muito deletéria na vida de um sujeito. E aquilo que parece uma delícia no início, que é ter as crianças ao seu redor e precisando de você para tudo ou quase tudo, pode se tornar um peso financeiro e até afetivo na medida em que vão crescendo. Além do que, se você é um pai ou uma mãe que não se sente orgulhoso pelas conquistas da sua cria, comece a refletir sobre as necessidades de se repensar. Como nos ensina Gibran Khalil, vossos filhos não são vossos filhos. São os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Podes abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois suas almas moram na mansão do amanhã, que vós não podeis visitar, nem mesmo em sonho. E o que quer dizer isso? Que educar para a autonomia faz parte de um projeto saudável sobre ter filhos e filhas. Sendo assim, pouco a pouco e dia após dia, a independência, a iniciativa, a responsabilidade e até a coragem precisam ser estimuladas. E você, concorda com essa perspectiva ou não acha nada demais se filhos ou filhas permanecerem tempo demais morando ou dependendo dos pais? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Uma terceira dúvida bastante comum é se a família deve contar sobre seus conflitos e dificuldades para os seus filhos e filhas. A essa dúvida pode-se seguir uma pergunta: é possível escondermos com tanta maestria aqueles assuntos que realmente nos afetam das pessoas que mais amamos ou com quem mais convivemos? Claro que cada família vai oferecer a sua resposta, mas o fato é que, ainda que se opte por não entrar em detalhes que seriam desnecessários de se levar ao conhecimento da criança ou adolescente, de um modo ou de outro, eles serão capazes de compreender os sinais que apontam para eventuais dificuldades. Lembrando a psicanalista francesa Françoise Dolto, a criança precisa da palavra verdadeira para que seu psiquismo esteja o mais livre o suficiente de enganos e meias palavras, que trarão inúmeras e bastante sofrimento. A mentira ou o desmentido, para usar um termo diferente, um outro psicanalista, são muito prejudiciais na história de qualquer sujeito. Sendo assim, poupem os filhos dos detalhes desnecessários, mas ofereçam a eles as explicações acerca daquelas coisas que ainda não foram ditas com palavras, mas que já foram percebidas. Lembram quando falei da importância do diálogo ainda há pouco? Pois é, isso não pode faltar numa educação saudável. A quarta dúvida mais comum se refere ao sistema de recompensas relacionados ao êxito ou fracasso no rendimento escolar dos filhos e filhas. Esse tema também é bastante sensível e será melhor conduzido quanto mais as famílias tiverem clareza de seus próprios valores. Na verdade, cada estudante vai reagir de modo muito particular às ações das suas famílias no que diz respeito às sanções e recompensas. Então, vai ser muito importante perceber o que a história de cada um individualmente aponta para a decisão dos pais e, especialmente, como o estudo é valorizado na família
e qual o significado das notas nesse contexto familiar. Mas, se posso contribuir com uma pergunta importante, você percebe que um adulto leniente, que não cumpre suas tarefas ou não realiza o que é esperado dele no trabalho, por exemplo, em geral é demitido ou pelo menos é muito pouco cotado para subir de posto? De certa forma, a vida escolar é um pouco assim também. Guardadas as devidas diferenças com o mundo adulto, se você mantém seus filhos que não estudam premiados por tudo que fazem, está perdendo uma boa oportunidade de ensinar sobre responsabilidade. Concorda? Muito polêmico? Talvez. Se puder, comente no final do vídeo caso você adote outra postura. A quinta e a última dúvida mais comum é sobre o uso de eletrônicos, incluindo aplicativos, jogos online e redes sociais. E pessoal, esse tema deve render sozinho uns 5 vídeos pelo menos. Inclusive, se você se interessa por esse tema, é só comentar aqui embaixo, depois de deixar o seu joinha, é claro que temos muito a falar sobre isso. A grande dificuldade desse tema é lidarmos com gerações de famílias que têm uma experiência muito diferente quando o assunto é tecnologia e tempo de internet. Isso aliado ao fato de termos gerações de crianças e adolescentes cada vez mais conectadas e vivendo quase que uma realidade virtual paralela à vida presencial. Esse ponto interfere em todas ou quase todas as esferas da vida dessas crianças e adolescentes. Nesse sentido, se para os outros temas mais ordinários não há gabaritos, para esse, as respostas ainda são mais raras e difíceis. Realmente será uma construção junto a cada família na busca dos melhores caminhos. Então, gostou do vídeo? Se inscreva nesse canal e ative as notificações para ser avisado sobre os próximos.